Quero trazer uma palavra ao seu coração, que está em Deuteronômio 6, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6, versículo 4. Amém? Acharam? Quem não achou, tem no telão. Vamos lá. A palavra de Deus diz: escute ou ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Continua. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Passa. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em tua mesa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Até aí, até o 9. Glória a Deus. Queridos, vocês creem que o Senhor é bom? Amém? Você crê em Jesus? A palavra de Deus diz que é necessário que nós creiamos que o Senhor é Deus, que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a primeira coisa que nesta noite eu peço para você é que sonde o seu coração e veja lá dentro do seu coração, né? Se questione, se pergunte, se responda: eu creio verdadeiramente no Senhor. A palavra de Deus é a verdade. Eu creio que Deus é bom e que Ele cuida de mim, que Ele me ama. Sondando então o nosso coração, eu quero citar o primeiro versículo ali, o 5, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. É isso aí. É interessante que o amor, nós normalmente pensamos que o amor é voluntário, não é verdade? Que o amor, ele não se exige de ninguém. Mas a palavra de Deus, nesse texto, Deus está falando conosco, Ele fala assim, ó: eu te ordeno que me ames. Deus nessa palavra está falando assim: eu estou te ordenando. Não é uma opção amar a Deus. Parece até meio rude, né? Como que Deus ordena que a gente ame Ele? Deus, Ele ordena que a gente ame Ele porque Ele nos conhece, Ele sabe que isso é o melhor para nós. Eu vou mostrar para você em Deuteronômio 10. Abre para nós lá Deuteronômio 10, do 12 ao 13. Fala mais ou menos a mesma coisa. Diz assim: e agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês? Então, quando Deus pede para que a gente o ame, quando Ele fala assim: eu estou ordenando que vocês me amem, Ele está fazendo isso para o nosso bem. Quando nós lemos lá Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem e a mulher à semelhança dele, conforme a imagem e semelhança dele. A palavra de Deus também diz que Deus é amor. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós fomos criados à semelhança de Deus,
Ele nos criou com um DNA de amor. Consegue entender? Se Ele é amor, se nós viemos dEle, então nós também temos o DNA de amor. Se Deus é justiça, então nós temos um DNA do nosso Pai Celestial, que é justiça. Querer justiça. Se Deus é bom, nós temos um DNA em nós de bondade. E quantas outras características de Deus eu posso colocar aqui para vocês? Nós temos a imagem e semelhança de Deus. Eu não quero falar de Adão caído. Aconteceu que Adão pecou, mas em Cristo Jesus Ele nos reconciliou com Deus e nos fez semelhantes a Ele. Agora nós somos filhos de Deus. Então nós, novamente, temos as características de Deus dentro de nós. Agora, se eu tenho DNA de amor dentro de mim, e se eu não amo a Deus, eu vou amar quem? Porque eu tenho isso dentro de mim. Se eu não amo Deus, eu vou amar alguma coisa. Porque é natural do ser humano amar. Nós precisamos amar. Ninguém fala assim, eu não quero amar nada nem ninguém. Ele ama pelo menos ele mesmo. A gente foi criado para amar. Isso está dentro de nós. E aí Deus fala assim, olha, para o teu bem, ame a mim, porque eu sou bom. Porque se eu sou pai, eu conheço você, eu sei o que é melhor para você. Porque se você não me amar, você vai amar as coisas, os bens materiais. Você vai amar Satanás e seus demônios. Você vai amar os prazeres mundanos e isso não vai ser bom para você. É como se os pais que têm hoje em dia aqui, alguns têm crianças pequenas, né? Você dá algumas ordens para os seus filhos pequenos que eles não vão entender. E muitas vezes vão achar até injusto. E você muitas vezes não vai ficar explicando. É assim, ponto final, eu que mando aqui. Mas Deus ainda nos explica na sua palavra o porquê que Ele quer que a gente ame a Ele. Porque nós temos esse DNA. É parte da nossa identidade. Nós fomos criados para amar. Nós fomos criados para adorar. E quando a gente não adora a Deus, a gente adora sim as coisas. A gente adora sim os prazeres que estão longe de Deus, que não tem nada a ver com Deus. A gente adora clube de futebol, a gente adora algumas partes, né, dependendo da pessoa, política, futebol, que mais que a gente adora? Às vezes a família, às vezes até a própria igreja. A igreja em si, no sentido religioso da coisa. E Deus está falando assim, olha, a igreja é minha, eu sou noivo. Então não se aposse da minha noiva. Que tem um noivo é a noiva, e o que tem a noiva é o noivo. A igreja é de Jesus. Eu não posso me apossar dela. Então, se eu tenho o DNA de justiça de Deus em mim, e se eu não estabelecer a justiça de Deus na terra, eu vou estabelecer a minha própria justiça, a justiça própria. E aí eu vou querer processar todo mundo, porque eu tenho que estabelecer justiça. Tudo isso é injusto. Então eu faço isso com as minhas próprias mãos, do meu jeito. Então quando Deus Ele está falando assim, olha, vocês têm uma identidade em vocês. Vocês têm uma identidade, vocês têm uma característica do Pai Celestial, que é amar. E quando a gente ama, a gente é desesperado, não é verdade? Principalmente quando a gente está namorando. Né? Quem não está namorando, um dia vai namorar e vai estar apaixonado. Quem já casou, já está apaixonado ainda, né? Mas quando a gente ama de verdade, a gente vive por aquilo. Então, se a gente não amar a Deus, nós vamos começar a se autodestruir. E isso não é bom. Se eu não adoro a Deus, eu vou adorar as coisas. Isso é idolatria. Isso fere Deus. Quem é que governa na sua casa? Quem é adorado lá? Quem é que governa as suas finanças? Quem é adorado. Como você adora com as suas finanças. Se você não adora a Deus com as suas finanças, você já percebeu que começa a faltar dinheiro? Daqui a pouco você fica doente e vai gastar na farmácia.
você começa a gastar, você gasta do mesmo jeito e vai faltar do mesmo jeito. Se você não está adorando a Deus com as suas finanças, o seu dinheiro está indo para o diabo e seus demônios. Não tem meio termo. Ah, mas o diabo e seus demônios eu estou entregando para o diabo. Não, você está entregando para algumas coisas. Por exemplo, doença é de Deus. Deus falou assim: eis que eu quero que o meu povo fique doente, vá na farmácia e compre o remédio. É essa a vontade de Deus para a tua vida? Não é. Então, Deus ele pede que você ame a Ele. Você foi criado para adorá-lo. Você foi criado para buscar a Deus, para amar a Deus. Amar um Deus verdadeiro, não uma religião. Deus pede para que você ame Ele, conheça Ele. Deus ele fala assim, ó, eu te ordeno que você me ame, e não é de qualquer maneira, é com todas as suas forças. Coloca lá de novo o versículo 4. O nosso Deus é o único Senhor. Único Senhor. Ele não vai dividir o senhorio dele com ninguém. Jesus ele não quer dividir você com nada. Ele quer ser o único Senhor da sua vida. Ele quer que você ame Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Isso fala de intensidade. Então a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é que a sua identidade está em amar ao Senhor. Josué capítulo 5, abra junto comigo lá, Josué capítulo 5. Deixa eu procurar aqui. Josué capítulo 5. Do versículo 2 até o versículo 9. Diz assim: naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito. Todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a esses Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido, já passei? Deixa eu ver aqui. Não, vai ter o nome. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no lugar do arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. O que aconteceu? Deus ele tinha preparado uma terra que manava leite e mel. Era uma terra da promessa de Deus, um lugar onde as pessoas viveriam o melhor de Deus na terra. Só que a palavra de Deus diz ali que eles não obedeceram a Deus. E, queridos, todos morreram. Os que saíram do Egito, Egito era um lugar que hoje a gente fala, quando a gente fala Egito, significa o mundo, um lugar fora da igreja, sobre princípios mundanos, tá? O Egito significa isso. Deus tira aquele povo que estava escravo e os leva pelo deserto até chegar nessa terra prometida. Só que no meio do caminho, o povo começou a desobedecer, a pecar, a fazer várias coisas. E essas pessoas que saíram, mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, morreram no deserto. Foram nascendo filhos das pessoas ali. E aí Deus tinha estabelecido
um sinal da aliança de Deus com o homem, que era a circuncisão. O que era a circuncisão? Quando pegava o órgão sexual masculino de uma criança e cortava o prepúcio, a pelezinha do órgão sexual masculino. Havia ali derramamento de sangue, né? Aquilo ali era o sinal de que aquele povo tinha aliança com Deus. E as crianças que foram nascendo no deserto, elas não foram tendo essa marca, eles não fizeram isso. Eles fizeram só quando eles saíram. E aí Deus falou assim, faz de novo, pega essas crianças e circuncida de novo. Mostra para todo mundo que vocês têm um sinal com Deus. Hoje não é isso que Deus pede de nós. A circuncisão hoje é a do coração. É quando nós entregamos o nosso coração e dizemos que o nosso coração é totalmente dele. Nosso coração é circuncidado. É removido, né, o Egito da nossa vida, ou seja, as coisas mundanas, e nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Então esse povo, ele não obedeceu a Deus, e Deus estava falando assim, no último versículo, ele fala assim, hoje eu tiro, porque vocês fizeram a circuncisão, vocês escolheram ser o meu povo, vocês escolheram entregar o seu coração, a sua vida para mim, me deixar tomar o controle da sua vida. Então hoje eu removo a sua vergonha. Queridos, quando você resolve entregar o seu coração para Jesus, Ele se compromete a tirar a sua vergonha. Como assim? Eu não me sinto envergonhado. A vergonha do pecado, a vergonha de você ter a expectativa de algo que ainda não aconteceu, a vergonha de repente uma doença que você tem. Eu não sei, a vergonha pode significar tantas coisas na nossa vida. Aquilo que te constrange. Deus tem uma palavra de vida para você. Você acredita nisso? Deus tem um lugar de promessa para a sua vida. Você crê nisso? Mas para isso você precisa obedecer a palavra de Deus. Para isso você precisa entregar o seu coração completamente para Ele. Não é uma partezinha. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, esperando achar alguém que o coração seja totalmente de Deus, totalmente dele, confiar nele, amar a Ele. Normalmente nós pregamos aqui e falamos assim, Deus te ama, Jesus vai fazer uma obra na sua vida. Mas se você não entregar a sua vida para Deus, Ele também não pode fazer muita coisa na sua vida, porque existe uma aliança entre Deus e você. Então não adianta Deus te amar se você não ama Ele. Ele precisa ser o centro da sua vida, o centro da sua casa. Tudo que você for fazer, você precisa conversar com Ele, porque Ele tem o melhor para você. Quando você for trabalhar lá na sua empresa, na sua casa, no seu relacionamento, conversa com Deus. Deixa Ele ser o centro da sua vida. E a palavra de Deus diz que Ele vai remover o opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Coloca de novo lá, Josué 5:9, o último versículo, para nós. Josué 5:9, diz assim: hoje revolvide sobre vós o opróbrio, a vergonha do Egito, que fala de escravidão. O Egito fala de escravidão, do pecado, de uma vida sem paz, de uma vida onde o pessoal vivia de migalha, de cebola do Egito. O pessoal no meio do deserto fala, ai que saudade da cebola do Egito, aqui eu estou comendo migalhas. Mas depois que o povo entrou na terra que manava leite e mel, a Bíblia diz que os espias, quando entraram na terra, eles pegavam uns cachos gigantes de frutas, eram comidas enormes. Às vezes a gente fica mendigando, ai porque com Jesus está difícil e tudo mais. Só que você não espera chegar num lugar, num ponto de maturidade, onde Deus vai te entregar tudo, onde os frutos na sua vida vão vir grandes e belos. Existe um caminho para você chegar na terra prometida. Eu estou falando de uma forma figurada, mas para isso você precisa entregar o seu coração e não ficar escravo dos pensamentos mundanos, escravo do pecado. Entrega o seu coração completamente a Ele, e Ele fala, eu
eu removi a sua vergonha. Essa é a tua identidade, a identidade de filho. A identidade onde você é tudo para Deus e Deus é tudo para você. Amém? Se eu não consertar a minha natureza, a minha identidade, eu serei somente o evangélico na igreja. E aí quando eu não recebo algo de Deus, quando eu recebo algo de Deus eu me sinto filho. Mas quando eu não recebo algo de Deus, eu não me sinto filho mais. E aí eu vivo nessa turbulência emocional. Deixa Deus restaurar a tua identidade de filho. Mas entrega o teu coração, entrega a tua vida, confia nele. O segundo ponto, acho que não atualizou aqui, não tem problema. O segundo ponto diz, só deixa eu retomar, eu tinha colocado o versículo aqui, mas acho que não atualizou. A palavra de Deus, ela fala assim, que existe uma forma da gente demonstrar o nosso amor para Deus. Jesus fala assim, aquele que me ama, cumpre as minhas palavras. Aquele que me ama, cumpre as minhas palavras. Então uma forma de você demonstrar que você ama a Deus, que você não está vindo só na igreja por vir, porque eu vou bater o cartão lá na igreja. Não, você ama de verdade a Deus. É cumprir a palavra, é ler a Bíblia e começar, Jesus fala que eu tenho que fazer assim? Jesus fala, não a Carol, pastor Vinícius. A Bíblia fala para eu fazer assim? Então eu vou fazer, eu vou crer, porque Deus é verdadeiro, Deus é real e Ele me ama. Ele está me protegendo ao pedir que eu o ame. Amém? O segundo ponto está no versículo 7 de Deuteronômio 6. Coloca para nós. No versículo 7. A Bíblia diz assim: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então ele está falando sobre ensinar. A minha versão diz aqui, você inculcará a seus filhos. E delas falará quando estiver sentado, andando, deitado. Inculcar fala de ensinar o tempo todo. E eu não quero focar na família. Eu não quero focar. Existe um contexto ali onde você precisa ensinar os seus filhos. Não é assim, filho, vai ler a Bíblia. É, filhos, vem cá, eu vou falar para você quem é Deus. Olha o que Deus fez na minha vida. Essa cama aqui que você tem, o Pai Celestial deu para nós. Então você começa a ensinar em todo o tempo o seu filho. Eu não quero focar nisso. Eu quero fazer você entender que quando a Bíblia diz inculcar, ele está falando de ensinar. E aí a Bíblia fala um pouquinho sobre ensinar. Eu vou ler 2 textos para você. 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Diz assim: antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que está em vós. Esteja pronto para ensinar qualquer pessoa, falar para qualquer pessoa a razão da sua esperança, a razão da sua fé. E o segundo versículo está ali em Mateus 28, 19. E esse é muito legal. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus está dizendo assim: ide, você, e faça discípulo. Discípulo é quem? É alguém que você está ensinando a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus não está dizendo assim: vós pastores fazei discípulos, está? Vós pastores? A Bíblia diz: ide e pregar o evangelho, ide e fazei discípulos. Queridos, se Deus pediu,
Ele vai te cobrar lá no céu. Se Deus pediu para você fazer, Ele vai ter uma conversinha com você quando você chegar lá. Ide, fazei discípulos, ensinando a eles a andar nos mandamentos do Senhor. Qualquer pessoa, não precisa ser o seu filho também, mas qualquer pessoa, você pode ensinar a palavra de Deus. Ah, mas eu não tenho tempo, nem eu conheço Deus ainda, como é que eu vou ensinar? Você pode ensinar pelo que você está aprendendo aqui na igreja. Você pode ensinar pegando a palavra de Deus e lendo a palavra de Deus todos os dias, e você vai começar a ensinar. Você pode ensinar pelo teu procedimento, contando o teu testemunho. Olha o que Deus tem feito na minha vida. Você pode ensinar. E aí você vai crescendo, e quanto mais você vai crescendo, mais você vai ensinando. Agora, nós sabemos e falamos sobre todos os assuntos, mas não, nas nossas conversas não tem Jesus. Pergunta pra gente qualquer assunto, nós estamos ligados. Mas sobre Jesus a gente não tem o hábito de falar de Jesus. Conversar, não precisa ser evangelismo, mas conversar sobre Jesus. No trabalho, em casa. E aí, queridos, eu pergunto, como que a gente ama alguém que a gente não fala? Quem está apaixonado, fala do que está apaixonado. Né? Quem é corintiano, São Paulino, né? São Paulino agora está mais feliz, né? Que São Paulo está ganhando tudo, os corintianos estão tudo tristinhos, né, pastor? Né? Mais ou menos. São Paulino estão tudo felizes, né? Da igreja, oh, glória. Aí você começa a falar do time, você fala do São Paulo, se discute, se conversa. Conversou um tempão sobre São Paulo e aí não falou de Jesus. Não tem problema, você não tem que falar o tempo todo. Mas, queridos, quando você está apaixonado, você fala. A Bíblia diz, crie, por isso falei. A Bíblia diz, ide, fazei discípulos. E a gente não fala de Jesus. Não importa se você está evangelizando ou se você está só ensinando um princípio. Esses dias eu estava dando aula e eu perguntei, falei assim, pessoal, melhor é dar do que receber. O que é melhor, dar ou receber? Quem gosta de receber algo? Levanta a mão. Eu estava falando de educação fiscal. Quem gosta de receber? Né? Aí, quem gosta de receber aqui? Levanta a mão. Um presentinho, dinheiro, dinheirinho, quem sabe? R$1.000? R$1.000? 2.000? Quem dá mais? Né? Gosta? Gosta de receber? Presentinho, dia do aniversário. Amém, né? Glória a Deus. Quem gosta de doar? Pegar e eu vou dar. Quê? Para quem fez essa pergunta? Não é para mim, não. Mas a Bíblia é muito clara. Ela fala assim, melhor é dar do que receber. Você percebe que eu peguei uma brecha em educação fiscal para ensinar um princípio espiritual? Uma brecha em algo normal, educação fiscal, falar sobre impostos. E eu comecei a falar sobre um princípio espiritual. Por que melhor é dar do que receber? Porque quem dá, tem para dar. Só recebe quem não tem. Basicamente isso. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho condições, eu sou bem-aventurado. Eu sou rico, eu tenho dinheiro para dar. Eu não preciso que ninguém fique me dando nada. É claro que é bom ganhar um presente. Mas o presente tem muito mais a ver com carinho, com pensar na pessoa do que o valor em si. Então, se eu tenho dinheiro e eu posso dar, eu sou bem-aventurado. Só que a nossa mentalidade é dá. Eu quero o meu, dá para mim. Eu preciso. E essa não é uma mentalidade de Deus. Então, quando você está apaixonado por Jesus, você se vira e acha alguma coisa. Sabe por quê? Porque enquanto você está conversando, vem um versículo bíblico na sua cabeça, no seu coração. E você tem que falar. Enquanto você está conversando, você lembra de um versículo bíblico. Você lembra de um princípio espiritual. Enquanto você está conversando com o pessoal do trabalho, a pessoa fala assim, estou com uma dor de cabeça hoje. Você não fala assim, tem uma dor na minha bolsa. Você fala assim, vem cá que eu vou orar por você.
Será que nós temos vivido o amor de Deus? Ele é o nosso noivo. Ele é o nosso noivo. Ele precisa ser a base. Ele precisa ser a base da nossa família, da nossa profissão. Ele precisa estar nos nossos lábios, nas nossas declarações, nas nossas atitudes. Isso é amar a Deus. Eu falo do que eu amo, e eu só amo se eu me relaciono. Como é que eu vou amar Jesus se eu não me relaciono com Ele? Se eu não tenho um momento de oração, se eu não pergunto? Queridos, quando eu me converti, eu tinha fome de Deus. Eu andava assim, tinha os líderes, eu andava e sentava do lado, só ficava ouvindo, só para ouvir o que eles estavam falando. Só para ouvir, eu não tinha pressa de ir embora, eu queria ouvir. Eu tinha 16 anos, 16, 17, 18 anos de idade. Eu queria ouvir o que eles estavam falando, as histórias da Bíblia. Alguém falava para orar, eu ia lá, bota a mão na minha cabeça que ora por mim. Isso é paixão, isso é desespero, isso sabe, é amar a Deus. É amar a Deus. Precisamos ser desesperados por Deus, apaixonados por Ele. Porque, gente, Deus não vai aparecer na sua vida se você não quer Ele. Quando alguém vai na sua casa e não se sente confortável, ele nunca mais volta. Muito pelo contrário, ele se sente rejeitado. Poxa vida, a pessoa nem um café corajoso não me deu. A pessoa não está tendo tempo para mim. E a gente faz isso com Jesus. E aí quando a gente está com problema, a gente quer que Ele resolva. Como se Ele fosse o mágico. Ele resolve por amor a nós. Ele resolve. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer mudar a sua história, mudar a sua vida. Ele quer preencher o seu coração o tempo todo. Ele quer tirar esses sentimentos de dentro do seu coração. Ele quer limpar a sua vida. Então entrega seu coração para Ele. Começa a buscar Ele na palavra, buscar Ele em oração, conversar com pessoas que conhecem a Deus, ouvir as histórias. Gente, eu leio alguns livros. Eu estou lendo agora um livro chamado Mais de Deus, mas eu já li Heróis da Fé. Eu li ultimamente um livro chamado, do Robert Tom, como é que é? Vinho Novo. E isso acendeu o meu coração, as expectativas, a fé. Procure algo que edifique a sua fé. O terceiro ponto que eu quero falar nessa noite está no versículo 8. No versículo 8 de Deuteronômio 6, Felipe. Deuteronômio 6, versículo 8. Vamos lá? Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os seus olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então é uma continuidade, né? Ele está falando, eu ordeno que você ame. Aí ele fala que você vai ensinar sentado, levantado, e depois ele fala, e você vai amarrar como sinal na sua mão, e como frontal entre os olhos. Imagina os versículos bíblicos aqui bem no meio da testa. A lei do Senhor, bem no meio da nossa testa. O que eu entendo com isso para os nossos dias de hoje? Mostrar claramente que você é cristão. As pessoas sabem que você é cristã. As pessoas veem estampada na sua testa, nos seus olhos, nas suas palavras que você é cristão. Será que nós parecemos com Jesus? Será que nós nos relacionamos com as pessoas e elas percebem Jesus em nós? Ou algo diferente? Porque às vezes nem sempre entende que é Jesus, mas elas percebem uma convicção na sua vida, uma convicção, uma paixão. Elas percebem fogo nos seus olhos e convicção quando você fala dos princípios. Elas percebem que você é de Jesus pelo modo de você se vestir. Elas percebem que você é de Jesus pelo modo que você fala. Isso fala de ser exemplo.
Ou será que nós estamos como o povo do deserto lá do Egito, querendo mais do Egito? Hoje em dia, queridos, infelizmente, muitas vezes, nós não sabemos distinguir quem é da igreja e quem não é. Antigamente, a gente conseguia distinguir. Hoje não, está todo mundo parecido com o mundo. Fala igual ao mundo, se veste igual ao mundo. E outras coisas mais que eu não quero falar para não estender a nossa conversa aqui. Está igual ao mundo. As pessoas vão ver o que em nós, se a gente está igual ao mundo. Que luz que está dentro de nós. Se existe luz de verdade, a luz de Cristo. Às vezes a gente é cristão só dentro da igreja, o nosso palavreado é só dentro da igreja. E a gente dissocia, cria áreas na nossa vida. Como se Deus não estivesse em todos os lugares. Como se Deus não governasse sobre todas as coisas e tudo. Então eu dissocio Deus. Não, no meu trabalho não posso pensar em Deus, porque no meu trabalho sou obrigada a mentir. Então você está no lugar errado. Você começa a falar a verdade ou você pede demissão. Ah, pastora, vou pedir demissão? Isso é ser cristão. Ah, mas é trabalho. Então o trabalho, se é trabalho, me permite. A Bíblia não diz, não minta só no trabalho. Quer dizer, só na igreja, no trabalho você pode mentir. Você não tem como dissociar a sua fé em Jesus, a sua paixão de Jesus da sua vida. E ser cristão só dentro da igreja, porque na igreja é muito fácil ser cristão. A gente dissocia o cristianismo dentro de casa. Oi, meu marido, né? Eu te amo, Vinícius. Chega em casa, eu já dou logo um coice. Porque você não lavou a louça? E você não sei o quê, porque você não presta? Ué, mas na igreja estava todo de love, love. Na igreja eu tenho paciência com o irmão. Em casa eu não tenho paciência com meu filho. Como é que a gente dissocia o cristianismo? Aqui na igreja eu tenho um princípio. Em casa esse princípio não vale. No trabalho esse princípio não vale. Provérbios 8:15. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam o que justo, decretam o que é justo. Executam justiça ou exercem justiça, está na minha. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Olha o que Deus está falando, é por mim, por meu intermédio que os reis governam, que as autoridades exercem justiça. É por meu intermédio que governam os nobres, ou seja, os ricos. Todos os juízes da terra. Deus está falando assim, eu estou no controle de todas as coisas. Não tem como dissociar Deus de tudo, porque Deus criou a terra e tudo que nela há. Êxodo 19:5 diz, porque minha é toda a terra. Se a terra é dele, tudo que está dentro é dele também. O nosso carro, a nossa casa, os nossos princípios, os nossos governantes, a nossa escola, a nossa roupa, tudo é de Deus. Não tem como dissociar, tira Deus da nossa vida comum. Eu não quero mais saber de Deus, aqui no meu trabalho não quero saber de Deus. Eles podem até falar isso, mas não tem como tirar Deus de você. Não tem como tirar Deus de você. E qual o benefício de tudo isso? Além das promessas de Deus para a sua vida, além do amor de Deus sendo derramado em você, né, existem promessas de Deus tirar a sua vergonha, de uma aliança com Deus, de você ter a vida eterna. Existem tantas coisas, e eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu acho espetacular, tá? A Bíblia diz, primeiro nós vamos ler o texto que está em Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, 19. Diz assim, porque a criação, quem é a criação?
Nós somos criaturas de Deus, nós somos criados por Deus, somos filhos também, mas somos criados. Além de nós, o que é criação? A natureza, tudo que foi criado, né? A natureza, as árvores, os animais, as águas, tudo é criação. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos evangélicos da verdade e amor, é isso? A revelação dos filhos de Deus. Lembra da natureza que eu falei? O amor a Deus, a nossa identidade. A criação aguarda a nossa manifestação. Continua lá. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Continua. E na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Para aí, segura lá. Olha só, a criação, as coisas que foram criadas elas foram corruptíveis, elas foram corrompidas com o pecado do homem. A criação foi corrompida. Por isso que cresce erva daninha na terra. É por isso que chove do jeito que chove em algumas áreas. É por isso que existem algumas secas, porque o homem se afastou de Deus e ainda não quer saber de Deus, não ama Deus, não se entregou 100% para Deus. Então até a criação está cativa, está em cativeiro. Continua, 22. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Continua. E não só ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Continua. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como o espera? Continua. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Continua. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que... Quem ama a Deus? Quem tem o coração totalmente dele? É para esses que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até aí. 2 Crônicas 7,14 é o último que eu quero ler. Por enquanto, tem mais um ainda. Se o povo sobre quem foi invocado o meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se desviar dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e curarei a sua terra. Mas pastora Carol, eu não planto nada. Mas Deus pode curar a sua área financeira. Se o meu povo se humilhar e me buscar e entregar o seu coração para mim, eu vou curar você. Eu vou tirar a sua vergonha. E tudo o que acontecer, vai acontecer para o seu bem. Você crê nessa palavra? Agora, nós precisamos tomar um cuidado. E agora sim é o último, Mateus 24:4. Mateus 24:4, a gente vai até o 14, tá? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou de Cristo. A muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregue à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A gente retoma na pregação do pastor Vinícius, semana passada, que foi lido esse texto. Por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa do pensamento do Egito, o amor de muitos vai se esfriar. E o que a Bíblia diz que Deus quer? O que Ele ordena a gente? Ordenam que amem a Ele. Eu te ordeno, você é obrigado a me amar. Quando você lê Apocalipse, existe uma igreja que Jesus falou assim: olha, tenho contra você que você perdeu o seu primeiro amor. Deus, Ele nos chama a atenção para que a gente ame a Deus. Ame a Deus. Cumpra a sua palavra. Entregue o seu coração a Ele. Não deixe o seu amor se esfriar. Não deixe falsos ensinos. Não deixe que traições. Não deixe que guerras e rumores de guerras, pecados e a frieza dos outros esfriem você. Porque você é responsável por manter a chama do seu amor com Deus acesa. É você que é responsável por isso. Por manter o seu amor por Deus aceso em chamas. Não fraquinho, mas apaixonado, intenso. Lembra? De todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém?